Olá, tudo bem? Bom dia. No ar o debate desta terça-feira, agora 11 horas com 10 minutos, temperatura em 21 graus, aliás, a temperatura que pouco oscilou durante toda a manhã. Começamos com 20 graus, baixamos para 19 e agora atingindo o patamar de 21 graus, com esse tempo nublado, né? Uma cara emburrada nesta terça-feira, um pouco daquela fumaça ainda, João Paulo De Luca, possivelmente, né? Isso. Mas mais é pela chuva mesmo. Tá vindo, né? Nublado de cúmulos nimbus, né? Cúmulos nimbus, que bonito. Ficou bonito, ficou bonito. Nem sei se é cúmulos nimbus essa nuvem, né? Mas é o único nome. O único que tu conhece. Tu lembra agora de cabeça? O único nome de nuvem que eu sei é cúmulos nimbus. Né? Perdão, Léo Gus. Léo Gus, que é nosso especialista. Léo Gus deve estar enlouquecido agora nos ouvindo, né? Mas tudo que eu falei para essa gurizada, eles não pegaram nada. Um abraço, Léo. Nosso grande estudioso do tempo, Léo Gus. Mas hoje, gente, debate especial, debate para a gente tratar de uma epidemia. Está sendo tratada desta forma a questão das casas de aposta, das bets, as casas de aposta eletrônica que estão proliferando aqui no Brasil. Aliás, já se espalharam no Brasil. E o que tem causado de problema, olha só, tanto que o governo federal vai endurecer regras do mercado das bets com a possível 500, 600 casas, elas vão sair do ar. Simplesmente assim, elas vão ser tiradas do ar. E a gente sabe que tem muita gente com dinheiro, com crédito nessas casas. O pessoal bota desde Bolsa Família até o cartão de crédito, né, para poder apostar nessas bets, que é jogo eletrônico, né? Aposta em futebol, aposta em diversos esportes. E conosco para tratar sobre isso, tem o nosso coordenador do curso de administração e do MBA em negócios, Dr. Ricardo Reck, aqui com a gente, e o coordenador do curso de Direito, o Dr. César Tiqueleiro, para falar um pouquinho sobre esse grande problema. Aliás, o pessoal tratando como epidemia, pandemia até. Que momento que a gente está vivendo, né? Mais um problema a ser resolvido não só como pelo governo, que ele já está fazendo a sua parte, mas nós como sociedade temos que pensar isso. Ricardo, obrigado por ter vindo, bom dia. Perfeito, eu que agradeço. Bom dia, Delano, bom dia, De Luca, César, os parceiros de mesa essa manhã. Um bom dia especial aí aos ouvintes da rádio. A gente pode pensar nisso de várias formas, né? Sob vários ângulos, né? A gente pode tratar desse assunto numa esfera pessoal ou individual e pode tratar desse assunto numa esfera coletiva, né? Numa esfera de país, né? Eu acho que também tu comentaste bem, né, Delano, é tratado sim como uma epidemia, né? E eu acho que talvez nada melhor a gente pensar um pouquinho no histórico disso, né? Lembrando que isso não existia aqui no país. Muito recente. Muito recente, né? Em 2011, por exemplo, o Brasil ele era o 15º no mundo em apostas, né? A gente não tinha essa proliferação, essa massificação do jogo aqui. E hoje ele é o primeiro. Quer dizer, no intervalo aí de poucos anos, o Brasil passou... Pouco mais de 10 anos, né? Pouco mais de 10 anos, passou a ser o país onde mais se aposta no mundo, né? Superando aí países que têm mais tradição nisso. Veio com a abertura, né? Lá no final de 2017, início de 2018, né? E agora, né, somente aí 5 anos depois, está se dando conta, assim, das consequências, né, dessa atitude. E o governo acordando, né, digamos assim, de modo até relativamente tarde, e pensando, assim, temos que fazer alguma coisa, né. Eu acho que esse é um dos motes do nosso debate hoje de manhã. Isso. César, bom dia. Bom dia aos colegas de mesa, bom dia aos ouvintes. Falar um pouquinho sobre essa questão, e o Ricardo foi perfeito na colocação dele, e... demorou por uma regulamentação dessas casas. Então... Proliferava, não precisava dar muita explicação. Eu vou dar assim, é muito complicado, né? Um retrospecto bem breve, assim. Ótimo. Era contravenção penal, era proibido, né? Qualquer tipo de aposta, de cassino. A gente conhece, no Brasil não podia, para fazer um bingo, precisava de uma autorização. Era um setor regulamentado. Havia uma previsão muito tênue de liberar apostas em cavalos em lugares específicos. Isso estou falando, né, 2010, 2015. O que acontece no governo Temer? Finaleira do governo Temer, ele está saindo, já não era um governo muito legítimo, né, ninguém gostava dele mesmo. Ele liberou. De uma forma assim meio... sem explicar muito bem o que estava liberando, liberou a aposta esportiva. Veio o governo
Bolsonaro, né? Veio o governo Bolsonaro e ficou 4 anos sem falar nada sobre bets. Não mexeu nisso. E foi nesses 4 anos, e o primeiro ano do governo Lula agora, então vamos colocar esses 5 anos, que a situação viveu na zona cinza. Correu então solto. qualquer empresa podia botar um site no Brasil, fazer marketing como quisesse, as apostas podiam ser feitas da forma que quisesse, regulamentação nenhuma. E 5 anos de uma coisa grave sem regulamentação, chegou onde chegamos, com dados agora de que o brasileiro colocou em aposta no mês passado 21 bilhões de reais. Que isso. Apenas em Pix, né? Isso apenas sem contar cartão de crédito, que não se sabe, sem contar boleto, que não se sabe. Então foi R$21. Tem os números aqui, alguns números que O salto é muito o Jornal Zero Hora traz hoje em uma matéria. Olha só, 5 milhões de pessoas de famílias beneficiárias do Bolsa Família enviaram 3 bilhões de reais via Pix a plataformas de apostas, com uma média de gastos por pessoa de R$100. Sim, isso dá mais ou menos 10%, não, um pouco mais, né? Acho que uns 15% do Bolsa Família, né? Então comprometeram 15% da renda delas em apostas. Impressionante, né? Assim, é a mesma coisa de uma pessoa que ganha R$2.000 ter colocado R$300, né? R$400 numa casa de aposta. Os impactos, né, César, assim, eu acho que a gente pode olhar de vários ângulos. O ano passado, nós estávamos comentando ontem nos corredores lá da faculdade, né? O ano passado foi movimentado aqui no Brasil 60, 65 bilhões. Então, nós finalizamos agosto com 160. Então, assim, é gigantesco o salto do ano passado para esse, né? Já no ano passado, por exemplo, o valor movimentado em bets superou a exportação de carne bovina do Brasil. É absurdo. Que loucura. E que o Brasil é um dos líderes mundiais de exportação de carne bovina, né? Representa muito para a nossa economia. Então, o volume de apostas ultrapassa setores importantes da nossa balança, setores importantes do nosso PIB. E por isso que não só o governo está atento. Eu acho que é importante a gente destacar que não é só o governo que está preocupado agora em tentar botar alguns freios no processo, mas entidades industriais, entidades comerciais, né? Associação de empresas do varejo. Isso é interessante. Da indústria. O Banco Central, nesse último estudo, que ele coloca que teve gasto de 21 bilhões em agosto, ele relata também que o indicador de inadimplência do Banco Central aumentou. Então, as pessoas pagaram menos as contas em agosto. Claro que é um salto muito grande de pesquisa, tu dizer, não, gastaram mais em bet, logo não pagaram as contas. Sim, trocaram uma coisa pela outra. Isso assim, é uma coisa difícil de apontar seco. Mas teve aumentou os gastos em bet, aumentou a inadimplência. Uma referência tem. Talvez tenha. Então, isso que o Ricardo coloca, o setor de varejo está muito preocupado. Porque se a pessoa está gastando dinheiro com bet, ela não vai gastar dinheiro em compra. Ela não vai comprar, talvez, aquele mimo... itens de necessidade básica. Necessidade básica. São deixados de lado. Por se tratar de um vício de adicção, né? O vício é complicado. As pessoas realmente deixam de comer, de comprar o básico necessário. Em casos mais extremos, sim. Desculpa, Ricardo. Tranquilo? Houve uma época que tinha aquela questão da Unic, vocês lembram da Unic, da Undeal, aqueles sites... criptomoedas. Das criptomoedas, né? Que teve uma febre também. E eu falava com o proprietário de uma imobiliária aqui em Garibaldi, ele disse que quando aquilo era febre, ele disse que os negócios imobiliários em Garibaldi despencaram naquele período, porque o pessoal não investia em imóveis para investir nessas criptomoedas. Não, então, nessa linha das bets, deve seguir nessa mesma linha, prejudicando vários setores, né? Não, a gente tem primeiro que colocar que tanto as cripto, quanto as bet, quanto qualquer forma, quanto uma coisa que a rádio relata bastante, os golpes de estelionato que acontecem na cidade, tudo isso está se inserindo numa mesma lógica de que a gente tem uma sociedade ávida por ganhar dinheiro rápido e de forma fácil. O golpe do bilhete é o exemplo clássico disso. Então, você tem mecanismos, né? Você, às vezes, vê uma pessoa na rua vendendo um bilhete, opa, uma oportunidade de enriquecer. Você vê uma criptomoeda, opa, oportunidade de enriquecer. Opa, você vê bet, que é só apertar um botão e você vai enriquecer. Então, você tem ali um grande arcabouço de coisas com uma cultura que fomenta isso. Eu quero ficar rico muito rápido sem fazer nenhum esforço. Então, é uma mudança também necessária cultural, né? Particularmente, né, os dados mostram que isso atinge as camadas mais baixas, né? Então, os consumidores aí das classes C e D são os que mais sofrem, porque o orçamento já é reduzido, a régua do orçamento já é baixa, né? E assim, né, o interesse por ganhar mais dinheiro é legítimo. Né? As pessoas querem ganhar mais dinheiro, né? E muitas vezes não é que tem o beneficiário lá dos programas sociais, ok, né, que já é vulnerável por natureza,
Mas tem aquela pessoa que não é beneficiária, mas que levanta às 6, trabalha que nem um maluco, chega em casa no fim da tarde e também quer ganhar um pouquinho mais porque o salário não dá conta, né? E muitas vezes vê na aposta ou vê no jogo uma possibilidade de angariar um pouquinho mais de renda, aumentar um pouquinho mais de renda. Só que para cada ganho você tem um horror de perda, né? Você tem sempre muito mais perda do que ganho. Então, eu tenho amigos que apostam, né? Particularmente não faço, mas tenho amigos que apostam. Pessoas com boa condição financeira. Então, para essa pessoa, talvez perder aí 200, 300, 400 reais... É uma brincadeira. Não né? sente, ele não sente. Quer dizer, isso não é um problema para ele, porque ele tem uma régua de orçamento muito maior, né? Agora, uma pessoa que ganha 2, 3 mil ganha por mês. 2 mil por mês, ou é beneficiário, quer dizer, isso representa muito na parcela do orçamento, né? Então, você deixa de comer, ou você deixa de ir a restaurantes, ou você deixa de gastar em lazer para deslocar o seu dinheiro para lá, numa expectativa de melhorar a sua renda, né? Esses dias saiu uma matéria, agora eu não vou lembrar em que programa saiu, das empresas também preocupadas, porque hoje a aposta tu faz do teu celular. Sim. Tu não precisa se deslocar para algum lugar ou ir para frente do computador, tu tá no teu trabalho e de repente tu tá apostando, né? Tem empresas preocupadas já com isso, com a saúde financeira também dos seus colaboradores e também com o tempo que eles desperdiçam não trabalhando e apostando durante o horário de trabalho, que estão pensando até na questão de tirar o celular durante o horário de trabalho. Aí doutor César, advogado, é legal, é legítimo Sim. isso? Tem como fazer? Sim, não, é legítimo e, claro, tem que deixar claro os motivos, mas tu pode tirar o celular no ambiente de trabalho. E algumas empresas fazem isso, especialmente em linha de produção, né? Certo. Até por, às vezes... Questão de atenção. Até pela atenção, para evitar acidentes, até pelo fato do celular poder ser um agente, caso em empresas que trabalham... Ricardo vai ter essa experiência, né? Mas empresas que trabalham com alimento, o celular é um agente Sim, é uma fonte de contaminante, contaminação, né? Tu não leva nada para dentro, né? De uma indústria de alimentos, nem anéis, né? Mas é celular, né? Então, é legítimo, só que tu vê que legítimo por algumas questões relacionadas ao emprego, vai ter mais atenção, não vai se machucar, não vai contaminar o alimento com o celular, envolvem o trabalho. Tu retirar por outras questões, por exemplo, ter que impedir que esse funcionário está realizando apostas durante o ambiente de trabalho, é um nível, mostra o absurdo que a gente está vivendo, né? A empresa tem que coibir a aposta. César, eu vi uma entrevista hoje de manhã, estava vindo no carro, ouvindo uma entrevista de um empreiteiro que disse que está com dificuldade de segurar os seus serventes, os seus auxiliares de obra, porque eles simplesmente chegam para o empreiteiro e dizem assim, a gente quer uma antecipação da grana aqui para apostar, e se tu não der, o outro empreiteiro nos dá. Então ele chega nesse ponto, assim, eles querem antecipação do dinheiro para poder apostar. Ele diz, olha, o outro empreiteiro nos promete isso, então nós vamos trabalhar com ele. Então, assim, virando moeda de troca. Tá virando moeda de troca. Então tu tem problemas ou consequências assim, em várias esferas, né? Então por isso que isso não é só uma questão, a gente fala muito do governo, que é louvável que o governo desperte para isso e tente botar alguns freios, mas é uma preocupação de várias camadas, né? Sociais, de empresários, de varejistas, né? Quer dizer, isso tá realmente causando alguns transtornos aí. E a desestruturação familiar vem de carona, né? Vem de carona. O cara que aposta mais do que deve, vocês falaram, o cara que ganha 2, 3 mil e aposta, de repente, 400, 500, 600 reais, compromete uma parte significativa do orçamento, a família sofre na carona. Uma coisa que eu vi que o governo federal está pensando, primeiro, a partir de hoje, né? A partir de hoje, talvez eu tenha dando informação errada, mas a partir de hoje, as empresas PETs que estão registradas já vão proibir o uso de cartão de crédito nas transferências, né? O Bolsa Família está sendo estudado. É um projeto. Porque tem que... Porque daí, como é um cartão não é de crédito, eles tinham que fazer uma coisa diferente no sistema, mas também iam proibir. O projeto trata de possível, né, proibição para idosos, tá. Pessoas com dívida ativa, né? Isso. E usuários de programas sociais, né, beneficiados de programas sociais. Então, o projeto está em tramitação ali. Então, é uma ideia de coibir, né, algumas formas de inserção de dinheiro. A Federação de Bancos do Brasil, inclusive, já estava sinalizando para o governo a proibição de PIX. Porque o PIX é muito fácil de fazer. Então, de pensar em formas mais custosas de colocar o dinheiro no site de apostas, para ter uma dificuldade maior em colocar o dinheiro lá. Mas eu gosto muito de formas até mais agressivas que o governo federal está pensando. A Holanda, por exemplo, vincula a quantidade de dinheiro que tu pode colocar em casas de apostas com o que tu declara no imposto de renda. E limita a 10% do patrimônio por ano. Então, se tu declara 60 mil reais que tu recebe por ano, tu vai botar 6 mil em aposta. Teto. Tu botou em um dia os 6 mil,
bloqueou, só no que vem tu pode apostar. E ainda há tributação em cima disso? E ainda a tributação. Em cima disso, que pode ser um fator desestimulante, né? Ou de freio, né? Como a gente diz. O ministro da Fazenda sinalizou que está pensando em formas do Banco Central poder avisar as famílias quando tem um excesso... Está ultrapassando a régua. Um excesso de aposta, né? Então vamos ver o que o governo federal vai pensar disso, né? Mas de ter também formas de aviso. Tem algumas leituras que o pessoal está fazendo, e uma delas é quanto à publicidade exacerbada dessas médias. Esses dias eu ouvi uma comparação num podcast, dizendo que é a nova indústria de cigarro e bebida em termos de publicidade. Sim. A gente tinha, quem lembra um pouco mais atrás, que quando era permitido, cigarro e bebida era o dia inteiro passando na TV, e as agências de publicidade, as maiores contas eram disso. Hoje, são as o famoso cowboy da Marlboro. Cowboy da Marlboro, Sim. acabou morto devido a um câncer, né? Se tu for observar um jogo do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A como da Série B, só observa as placas de publicidade. Não, e as Todas as camisas? Brasileirão. Todas as camisas. O patrocínio oficial do Campeonato Brasileiro Isso. é uma casa de apostas. E tá lá no meio, Brasileirão, com o nome da casa de apostas. E tu olha os patrocinadores do lado, Sim. é praticamente só casa de apostas. Aí tem aqueles panos de publicidade que eles botam do lado das goleiras, também só de casas de apostas. E muitos times têm como patrocinador master. Se eu não me engano, Casas de apostas. se eu não me engano, dos clubes da Série A, acho que são 16 dos 20 tem o patrocinador master casa de apostas. Aí uma 16 casa dos de 20. aposta... Master. Olha... Então é basicamente a dupla Grenal que não tem? Tem. Não, Tem. Master. Não Master, Ah, mas Master tem. não, Sim, mas sim, tem. sim. Não Master, mas tem. Mas tem. Tem a dupla Grenal, o Cuiabá, que tem ela que é agronegócios, e tem mais algum clube só. E a gente... Olha o estranho... Um clube é patrocinado por uma casa de apostas que lucra em cima dos resultados do esportivo, do clube. Aquele clube também tem a sua aposta, assim, se ele ganhar, se ele perder, e tem de tudo, né? Tem número de laterais durante a partida, o que vai acontecer antes, um lateral, um escanteio, enfim, se aposta em tudo, né, hoje. Sabe Não ontem... é só um resultado esportivo. Casualmente, ontem, eu estava comentando com um colega uma reportagem que eu tinha lido no Globo.com semana passada, de que um juiz de futebol, em 2007, que apitava uma semifinal de Copa América, deixou de expulsar o Messi aos 40 do segundo tempo em troca da camisa. Sim. O Messi tinha um cartão amarelo, né? E o juiz disse assim, olha, ele fez uma falta para cartão amarelo e combinou com ele, disse, não vou te expulsar em troca da camisa, pro meu neto, etc e tal, e não expulsou. Por si só já seria um problema, porque o Messi acabou indo para a final, a Argentina ganhou, ou seja, prejudica a lisura da competição pela não aplicação da regra. Em 2007 não existia um caso de apostas. Eu fico imaginando, né, o que pode... A gente não pode afirmar, mas eu fico imaginando o que pode acontecer hoje com toda essa pressão, né? Os jogadores já foram presos. Exatamente. A gente sabe de casos, cada semana, de jogadores envolvidos. Então, eu acho que é legal, assim, né? A gente traçou várias linhas aqui, né, pessoal? Mas, assim, a gente tem impacto macroeconômico. Assim, porque o país deixa de arrecadar por não regular, né? Isso pode entrar no orçamento da União, né, ser revertido em outro tipo de benefício. A gente tem problema microeconômico, que é algo que afeta diretamente a pessoa, a família, né, nas suas compras diárias, no seu orçamento, na sua rotina diária. A gente tem um problema pelo campo psicológico, que é o vício. E o viciado normalmente não se considera viciado, ele tem dificuldade de aceitar que ele é um viciado. Né? Acontece com qualquer tipo de droga, acontece com o vício em internet, acontece com o vício em jogos. Né? Nós estamos tendo problema no trabalho, com as distrações, quer dizer, o profissional que ao invés de dar atenção aí à sua atividade diária... Acidente de trabalho, né? Quer dizer, fizemos aí o relato do pessoal que migra, né, de um empregador a outro porque ele antecipa dinheiro para poder jogar. É absurdo. Que é o auge, né, eu digo assim, do vício, ou do problema de relação trabalhista, né? Então, olhem quantas esferas a gente está já comentando aqui na mesa, né, onde a gente tem impactos, né? E aí tem essa questão do governo aqui, que vai endurecer regras, mas como cobrar... A gente sabe que a internet ela tem os seus caminhos para fazer a coisa, né? Bota um site fora do Brasil e tu consegue acessar. Como é que vai ser feito esse controle? A gente, por exemplo, pega as próprias TVs hoje que tem pela internet. Sim. Quando se derruba um site, o pessoal já cria outro, já tem um outro caminho e os subterfúgios vão sendo criados para poder dar um jeito.
E as pessoas vão ter acesso. Como é que se regula isso de uma forma satisfatória? No mundo online, realmente é sempre Complicado. correndo atrás, né? Sempre correndo atrás. Sempre enxugando o Mas gelo. o que o governo... Qual que é a ideia do governo federal, né? Agora a gente tem 100 e poucas, 160, não lembro do número exato, casas de apostas que foram registradas perante o governo federal, perante o Ministério da Fazenda. Todas essas casas de apostas vão ter que estar registradas, vão ter que ter CNPJ no Brasil, né? Elas vão ter que existir oficialmente no Brasil. Elas vão ter que depositar, se não me engano, 5 milhões de reais. 30 milhões de reais 30 aumentou, milhões então. para 5 anos. 30 milhões para 5 anos. 6 minutos. Então, para garantir, né, o dinheiro dos apostadores. E elas vão ter que usar o domínio .bet.br. Então, elas vão ter que ter um registro brasileiro na internet para ser mais fácil também o controle. Todas as outras, que é um número, o ministro falou em 500, 600 que serão derrubadas, mas todas as outras que não estão nessa lista, alguma que vai surgir amanhã e não vai pedir registro, serão derrubadas. Claro, ela é derrubada depois, né? Depois que alguém descobre, que o governo descobre, avisa a Anatel, que aconteceu agora com a derrubada do Twitter, né? Então, primeiro avisa, depois derruba. Então, claro, é sempre correndo atrás, né, do problema. Mas, a princípio, o apostador terá uma lista das oficiais, com domínio.bet.br, onde ele saberá que há uma... Vou ter que falar isso, mas bem entre grandes aspas, há uma segurança na aposta, né? Que a aposta terá... respeitará as regras que o site apresenta, terá um fundo garantidor do crédito se ele ganhar. Ele poderá, eventualmente, ter dentro desse site de apostas a publicidade legal. Vai Revertendo imposto. Vai ter revertendo imposto, vai ter os links de ajuda, que é uma exigência do governo federal. Né, O que é isso, César? Vai ter, por exemplo, sessões específicas nos sites de como combater o vício, de como procurar ajuda. Vai ter toda uma publicidade contrária, né? Foto na carteira de cigarro. Vai ter isso, exatamente isso. Esse é o ponto. Isso. Fazendo... Mas exatamente isso. Você vai ter a publicidade negativa do site de aposta no site de aposta. Assim, da mesma forma que a pessoa que compra um cigarro tem a publicidade negativa embutida nesse maço. Uma coisa importante, né, que aconteceu hoje pela manhã, né? Que entrou em vigor hoje, né? O Google já anunciou que só vai colocar anúncios de empresas registradas na Fazenda. Então, quem não tiver registro na Fazenda não vai mais aparecer no Google. Derruba. Então, uma iniciativa louvável, né? Muito louvável, porque o Google é o nosso grande filtro, né? O nosso grande buscador em termos de qualquer publicidade, né? No mundo, né? No mundo. E a gente tem que entender que o governo, pelo visto, né, não dará passo atrás na regulamentação. Né? A gente tem ao longo do ano de 2023, 2024, só para os ouvintes terem uma ideia, aconteceram mais de 250 reuniões entre governo e casas de apostas. E aconteceram 5 reuniões entre governos e instituições de saúde para discutir vícios em apostas. Então, o governo está muito mais preocupado com a arrecadação que vai gerar do que, efetivamente, com o combate ao vício. Então, a gente está indo para um sistema regulamentado, que é, por exemplo, cigarro. É o melhor exemplo. A gente está indo para um sistema onde é liberado, porém altamente tributado e regulamentado. Para quem trabalha com direito tributário, quem trabalha com direito, de modo geral, a gente está achando até o sistema pouco tributado, né, porque está tributando, se não me engano, 30% ou 35%, ao passo que tu pega cigarro tributado 60%, se não me engano, por cento. Então, podia ser muito mais tributado e poderia ser muito mais regulamentado. Por exemplo, questão de marketing. Que o marketing vai continuar possível. Né? Vai restringir, claro, o marketing para crianças não vai poder. Determinados horários, talvez. Horários, a princípio, não vai ter regulamentação. Mas o marketing podia ser muito mais restringido para ficar no mesmo nível de cigarro e álcool que você não tem marketing. Sim, hoje é zero. Né? Então, está indo para o sistema regulamentado, mas eu acho que esses dados de agosto, a informação de que o brasileiro está gastando demais com isso, talvez leve a uma maior regulamentação no futuro. O combate podia ser mais duro. Podia ser mais duro, mas eu acho que vai ser. Eu acho que quanto mais a gente for ver que o brasileiro está gastando muito e comprometendo muito sua renda, acho que vai ficando mais duro no futuro. Só para trazer os números que a gente falou agora há pouco das séries A, B e C, então, somando as 3 primeiras divisões do Campeonato Brasileiro, 68% dos clubes têm como patrocinador master uma casa de apostas. E todos os outros devem ter como patrocinador secundário. E então são 15 dos 20 times da Série A, né? E somente dos clubes da Série A, o valor de patrocínios e casas de apostas chega a quase 500 milhões de reais por ano. Olha só. Só na publicidade na camiseta, fora aquilo que eles patrocinam do campeonato, aquilo que a gente falou agora há pouco das competições, das placas, né? E aí vocês percebem, né? Influenciadores digitais, aliás, os influenciadores digitais
é sempre com uma casa de apostas, né? A Isso. grande Sim, maioria. sim. Os influenciadores digitais até é engraçado porque eles funcionam como aqueles esquemas de marketing multinível, né? Ou para quem gosta de usar de pirâmide, né? Então, um influenciador contrata mais influenciadores, que contrata mais influenciadores, e todo mundo que consegue angariar apostas na casa tem um percentual do lucro, né? Então, funciona como um grande esquema de captação, né? De captação, que para quem, enfim... Eu confesso até que não tenho valor na cabeça, né? Mas a Federação dos Bancos está muito preocupada com isso, obviamente, né? Febraban. E se isso não tomar, né, algum tipo de rumo, algum tipo de freio, porque as pessoas estão pegando crédito consignado para apostar. Né? E não estão conseguindo pagar o crédito consignado. E aí vamos por uma lógica que é mortal, né? Para o banco emprestar dinheiro, ele quer segurança da adimplência. Se ele começa a ter inadimplência, o que ele faz? Aumenta a taxa de juros. Aumenta o juro. Então, assim, direta ou indiretamente, toda a sociedade paga essa conta, né? Não é só quem é o beneficiado pelo empréstimo, né? É que nem nas criptomoedas, que o pessoal pedia a demissão da empresa para utilizar o dinheiro da rescisão e investir em criptomoeda. Que loucura, gente. Agora, 11h36, a gente tem um compromisso com o intervalo. A gente volta em seguida para falar mais sobre esse grande problema que o Brasil está enfrentando sobre as bets. Hoje, primeiro país no mundo em apostas nessas casas esportivas eletrônicas é o Brasil. A gente volta em seguida com o Ricardo Reck e com o César Tiqueleiro aqui conosco. Você está ouvindo o Debate, a voz da comunidade. Não importa o tamanho do seu negócio, o empreendedor nunca é pequeno. Porque não se mede o empreendedor pelo tamanho da sua empresa, mas sim pelo tamanho de sua coragem. Pequenas, médias e grandes empresas podem até ser classificações, mas que não medem o tamanho dos sonhos, do sucesso e da verdade de cada empreendedor. Há mais de 100 anos, a SIC Garibaldi apoia o empreendedor. São dezenas de produtos e serviços, soluções estratégicas, qualificação e desenvolvimento de pessoas. Tudo que seu negócio precisa para crescer. Associe-se à SIC Garibaldi. Estamos de portas abertas esperando por você. O Hospital São Pedro se preocupa com a sua saúde. Um hospital completo para te atender com cuidado, ciência e humanização. São mais de 25 municípios atendidos com assistência médica integrada em mais de 30 especialidades. Fazer a diferença na vida das pessoas no momento que elas mais necessitam é um compromisso. Confie sua saúde ao Hospital São Pedro. Hospital São Pedro, ajudando você a viver melhor. Com o Cetolin, Garibaldi terá paz. Não é o que você está pensando. Paz é o Pronto Atendimento São Francisco. O projeto do Cetolin e da Simone para oferecer o mais completo pronto atendimento 24 horas de Garibaldi, com atendimento médico, laboratório e farmácia. Invista em paz. Vote Cetolin e Simone 15. Coligação Estamos Juntos Garibaldi, MDB, PDT, União Brasil, Federação, PSDB, Cidadania e PSD. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, a Frisa tem a melhor solução. Tubos e conexões hidráulicas Tigre, a Frisa tem. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, é claro que a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, há mais de 20 anos no mercado, trazendo soluções completas para a sua obra. Ligue e agende a sua visita que vamos até você. Fone 3462-1525. Frisa, climatização e acabamentos. Conheça os candidatos à Câmara de Vereadores Ivanesa Paz, número 13001, e Leonardo Brugali, número 13700. Com foco na juventude, educação, cultura e esporte, eles estão prontos para promover a inclusão na nossa cidade. Vote em Ivanês 13001 ou Leonardo 13700 para que a cultura, o hip hop, o skate e a juventude tenham espaço em Garibaldi. Federação Brasil da Esperança, PTBC do BBV. Há 40 anos, a Granja Pilote se faz presente na sua mesa, sempre preocupada com a sua saúde e satisfação. O ovo é um alimento rico em proteínas, vitaminas e minerais.
e traz inúmeros benefícios para a saúde. A Granja Pilote tem qualidade e tradição que passam de geração para geração. Granja Pilote, em Vila Rica, Farroupilha. Alô, Garibaldi! Nesta terça, dia 1º, às 7h30 da noite, temos encontro marcado com o Sérgio Quesini e o Adriano Carniel no Salão da Comunidade do bairro Chácaras. Você é nosso convidado. O seu apoio faz toda a diferença para que Garibaldi avance cada vez mais. Rumo à vitória no próximo domingo. Agora é 11! Coligação Juntos por uma Garibaldi ainda mais feliz. Republicanos, PP, PL, Podemos. Debate. A voz da comunidade. Com 41 minutos. Tem muito tipo de aposta aí que o pessoal proibiu antes de acontecer, né? 11h41. César Tiqueleiro, coordenador do curso de Direito da FISUL, Ricardo Reck, coordenador do curso de Administração, falando sobre essa questão das bets, gente. Tem muitas questões, o pessoal está nos mandando, a gente agradece. Muitos recados, tem o Jonathan Merlini nos mandando: o brasileiro não pode ver nada novo que já se atira. Se surgir uma pirâmide financeira, você vai ver muitos entrando e defendendo ela com unhas e dentes. Então o pessoal realmente investe até o que não tem às vezes, né? E é o caso que a gente está tratando aqui, principalmente na questão dessa proibição, né? Tem muito caso de fraude em bet que vocês tenham, principalmente no campo do direito, César, e tenha grandes processos por perda em casos de aposta eletrônica. A gente não ouve muito falar sobre não, isso. Né? Por enquanto não. É porque também a gente não sabe. Como as casas não estão regulamentadas... Tu processa quem, né? Eu vou começar... Eu prometi no intervalo, eu vou porque abre bem o assunto, né? Quando a gente fala em bet, a gente está falando de duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. Uma coisa são casas de apostas esportivas. Então, tu aposta R$5 se o Inter vai ganhar amanhã. Sim. Ou tu aposta R$5 quem vai fazer o gol amanhã. Então, tu tem apostas esportivas. Isso foi a primeira coisa que o governo regulamentou. Uhum. A segunda coisa que o governo regulamentou, e está numa zona cinza ainda do direito, mas em tese está regulamentado, são as apostas chamadas de cota fixa, mas que são os verdadeiros cassinos online, que é o jogo do tigrinho, mas também abriu perspectiva de várias coisas. Você pode apostar hoje em blackjack, né, jogo de cartas, aquele 21, pode apostar em roleta, pode apostar em qualquer tipo de caça-níquel online. Isso tudo, então, todo celular na mão de qualquer pessoa virou um cassino. Sim. É a mesma coisa que você antigamente tinha no Brasil, naquelas máquinas, apertar o botãozinho ou puxar a alavanca, vinha os negocinhos, encontrou o 777, ganhou dinheiro, não encontrou, perdeu. Isso está no celular de cada um a qualquer momento. Esse tipo de coisa é um algoritmo, né? Você tem uma probabilidade randômica de vir um resultado ou não. Na roleta é uma probabilidade randômica, né? Da bolinha encontrar o número que ela para. Sobre isso, como as casas de apostas hoje não estão regulamentadas, você não sabe qual que é o algoritmo. Você não sabe se ele não está programado só para perder. Pra perder, né? Ou uma coisa que também é proibida em outros países, né? A Inglaterra proibiu. A Inglaterra proibiu o algoritmo de nos primeiros resultados da vitória, para depois você ganhar. Porque é uma coisa comum dos algoritmos de caça-níquel. No começo tu ganhar, para tu, nossa, vou botar mais dinheiro para depois tu perder. Então isso em alguns países já é proibido, porque o algoritmo pode ser construído de qualquer forma. Um apostador famoso na internet, ele diz assim, o diabo te faz ganhar a primeira sempre, né? É isso. Aí ele te seduz e tu continua. E aí tu te empolga. Então, como vai ter processo se, a empresa não existe no Brasil, 2, nós não sabemos como a empresa tira o teu dinheiro, né? Como o seu algoritmo está viciado ou não. Então, a partir do registro,
Claro, né? A gente está falando que o governo está tentando deixar a aposta segura. Segura nunca vai ser. Mas pelo menos de você ter um algoritmo que as probabilidades são realmente randômicas. Você não sabe qual vai ser o resultado final. Mas então são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é você apostar em esporte. Vai depender se o Alan Patrick vai chutar bem ou não. Totalmente você não controla. Outra coisa é você apostar num caça-níquel eletrônico, num caça-níquel online. Pode ser programado. No jogo do Tigrinho, que você está apostando contra o computador. Contra um algoritmo que vai dar um resultado que você não sabe qual é. E eu acho essa segunda opção muito mais perigosa. Porque aqui você não tem controle, né? Tipo, aqui você está literalmente jogando para sorte. Ou, no caso, jogando pro azar. Pro azar. Que coisa, gente. Realmente. E tem a questão agora, está sendo discutido um projeto para a liberação do jogo como um todo, né? Tem físicos. Sim, né? Não, a volta dos cassinos. A volta dos cassinos. Né? Mas é que, de fato, e essa é uma preocupação muito grande do governo, preocupação nossa, porque, de fato, já está liberado. Hoje, né, se você entra em site e você tem acesso a esses caça-níqueis no celular, você tem acesso a roleta no celular, você tem acesso a 21, a blackjack no celular, você tem acesso a um cassino no celular. Um cassino na sua cama, a gente estava falando intervalo, na sua cozinha, a gente poderia estar aqui no debate jogando, apostando em cassino agora. Então, na prática, já está liberado. É a regulamentação que está descontrolada. E você tem um projeto de lei que vai poder abrir um cassino físico na cidade, me parece um passo menor do que a gente já deu. A gente já liberou na mão de cada pessoa. A gente não tem hoje controle, oficialmente, a gente não tem controle hoje se menor de 18 acessa. Os critérios para se cadastrar são vários. Super flexíveis. Tu pode criar uma conta ao nome do teu pai e depois jogar. Sim. Então a gente já está, para mim, já tem um passo além da liberação física. A liberação física me parece uma coisa menor. É como a gente liberar um tipo de cigarro e ficar discutindo. Tipo, o cigarro está liberado e ficar discutindo se libera charuto ou não. Tipo, é só perfumaria a liberação física, me parece, né? O grave é a liberação no celular. Que é esse que vai viciar, esse que o cara vai acordar às 3 da manhã ansioso e vai jogar. Que é uma coisa que outros países, inclusive, se proíbe, né? Acesso a bet de madrugada. Porque quem vai jogar de madrugada? É o viciado, é o que está desesperado atrás de dinheiro. Então, a gente já está, me parece, no pior caminho. A liberação física é só perfumaria. João, tem muitos recados aí, né? Muitos recados. E o Pedro Celso, ele elogia o debate, né? Ouvir pessoas inteligentes é outro nível. Parabéns ao programa Debates pela diversidade dos tópicos, pela qualidade do debate. Por esclarecer o povo, é trabalho de utilidade pública. Temos aqui o coordenador do curso de Direito e da Administração e a coordenadora do curso de Contábeis, professora Mônica Tiqueleiro, também está com a gente. Bom dia, parabéns pelo tema. Assunto do dia em todas as mídias. A nossa colega de debate também, a professora Simone Rosanelli Chies, excelente programa, assunto muito pertinente a ser debatido. O Jean Lucas Valcarengue, bom dia, gostaria de cumprimentar o professor Ricardo, um mestre da administração. Já foi meu professor por 3 semestres seguidos. Abraço. O Benito Rosa, também nosso colega aqui de debate, parabéns pelo tema. Grande, Benito. Uma pergunta, quantos tipos de apostas temos no Brasil? Então, quantas pessoas apostam diariamente na Mega Sena, Loto Fácil? A prova é medida, mas as pessoas falam que ainda estão expostas a arriscar mais e gastar mais. Então, são várias questões de apostas, né? E também dando bom dia para todo mundo que está, os demais ouvintes dando bom dia para a gente. Obrigado a todos pela audiência. Posso responder do Benito? Na verdade, assim, a gente tem todas as apostas liberadas que sejam de cota fixa. O que isso quer dizer? Que o apostador saiba, no momento da aposta, quais são as probabilidades de vitória e quanto ele ganha no final. Isso, qualquer coisa desse jeito está permitido, ou seja, loteria, apostas esportivas, sabe quanto vai ganhar no final, depende de quanto tu apostou, e quais são as chances do Inter ganhar de 1-0, ou seja, daí tu toma quase nula, né? Quase nula. Não, ultimamente tá maior. Demais, tá ganhando demais, né? Ultimamente tá maior. E caça-níquel, você sabe a probabilidade do algoritmo de vir efetivamente a combinação que dá dinheiro. O que está proibido são qualquer tipo de aposta, que depois que tu colocou o dinheiro, a probabilidade muda. Uma delas é, para quem estava ali na moda, aquele aviãozinho, que é quando você determina quando para. Não sei se tu... O aviãozinho, que ficou aviãozinho popular... vai andando na tela. Mas é um tipo de aposta que existe online, que você, por exemplo, coloca R$1. E aí começa uma contagem do multiplicador. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, né? O valor vai subindo. E você seleciona quando sair. Então, chegou no 1.5, você seleciona sair, você resgatou R$1,50.
Multiplicou 1,5 o seu dinheiro. É uma mistura de casa de aposta o aviãozinho com cai bolsa de antes. valores. Isso, É, só que o aviãozinho cai antes, às vezes. Só que o aviãozinho ele caía antes. Então você não tomar sabe, a decisão. você não sabe quanto ele vai cair, quando ele vai cair. Então você, vou esperar fazer vezes 2 para dobrar o meu dinheiro. Aí no 1,8 ele cai. Então você perde tudo. Perdi Isso 8 não pila, pode. perdi 10 Porque pila, tu vê que perdi 15 pila. A forma de o quanto você vai ganhar está condicionado a uma ação depois da aposta. Isso não pode. Também está proibido a aposta entre pessoas dentro de sites de aposta, que é uma coisa que em outros países pode, mas eu não posso usar o site de aposta para fazer uma aposta particular, eu e o Ricardo. Isso está proibido. Então o que pode só são cotas fixas. Eu só vou dar uma outra. Loteria versus jogo do tigrinho é muito diferente. Muito diferente. Porque a loteria você aposta na segunda-feira, na Mega Sena, quando o resultado sai na quarta, né? Mega Sena é quarta e sábado. Quarta. Há uma chance muito pequena de vitória. E tu conhece a chance. E é uma coisa, mas é uma chance muito pequena. Então quase nunca você tem uma sensação de prazer, uma liberação de endorfina no corpo. E você tem um período de tempo muito grande entre apostar e resultado. Às vezes você esquece que apostou na Mega Sena. Joga fora o bilhete. Então. Não dá para comparar a publicidade da loteria. Você não cria uma expectativa, né? Entre o momento da aposta e a recompensa. Ao passo que o jogo do tigrinho, eu estou falando do jogo do tigrinho porque é o que eu vejo mais preocupante. Você a cada 2 segundos pode apertar o botão e saber se ganhou ou não. E normalmente você ganha um pouquinho de vez em quando, né? Então a cada um pouquinho ele te dá uma recompensa. Ele te vai te mantendo. Ele te afaga, ele te dá um carinho. Olha como você pode ganhar, Imagina, em 1 minuto você pode ter apostado 30, 40 vezes, que é uma coisa impossível na Mega Sena. Então tu vê que a aposta na loteria, justamente por esse tempo, por quase nunca ganhar, justamente vicia. Sei que existem casos, claro, na medicina, mas é quase raro você ter gente viciada em Mega Sena. Ao passo que você tem gente viciada em caça-níquel, muito, né? Que é muito mais instantâneo, né? Muito mais instantâneo. Um político que dizia, né? Que ele enriqueceu, ele começou a jogar na Mega, em Loto, Deus ajudou ele e ele ficou rico. Isso. Ganhou 5 Uma vezes. CPI. Ganhou 5 vezes. Uma CPI lidando isso, né? Mas não acontece na vida real, né? Um dos problemas é, muitas vezes, quando tu perde demais, né? E os psicólogos, especialistas em vício, eles falam isso, né? Você perde demais... Muitos têm a tendência de aí, assim, vou apostar então uma soma maior para tentar recuperar toda a perda que eu tive. O que é um erro fatal, né? Só piora. Quer dizer, eu já perdi 200, então agora vou apostar 400 para tentar ter um ganho de modo a recuperar. Quer dizer, é sempre um erro, né? Uma lógica de bola de neve. Eu ia dizer, vira bola de neve, né? Bola de neve. A chance de perder tudo... É que nem quando tu vai no shopping, Delano, tu que é pai, que nem eu, né? Com o teu filho, tem aquelas maquininhas dos ursinhos, né? De captar, né? Vou botar só R$1, né? Ou R$2 aí tu não agora. pega. Aí tu não pega. Aí a maquininha sobe, tá vindo e aí cai. E aí, vou na próxima. Mas esses dias teve operação da polícia. Tá de olho nisso, sim. Porque viram que o sistema era fraudulento. Né? Sim. Porque ele pega e ele larga. É uma garra sem força, né? Isso, não, a cada tantos reais... De novo. Exatamente. A cada tantos reais a garra vai ter força para... E tu tem um apelo infantil ali. É um apelo muito infantil. Quer dizer, lógico que tem adultos que vão querer pegar ursinho, mas é o filho que pressiona o pai a comprar a fichinha da máquina. Teu filho chorando lá que quer, né? Eu quero ganhar um urso. E aí, de repente, alguém passa lá do lado com um urso grandão que ganhou, né? Aquele cara ganhou, eu vou ganhar também, né? Que é uma coisa que o governo também está preocupado, porque se percebeu que crianças apostam em bet. Se percebeu, inclusive, publicidade infantil em bet. Crianças... Chamando crianças. Não, influenciadores de 14, 12 anos fazendo propaganda para crianças apostarem em bet. Porque é um joguinho no celular. Inocente. É um joguinho no celular. Tigrinho. É um tigrinho. Então você percebeu isso também, né? Que crianças já, normalmente adolescentes, né? Mas já fazem uso das bets. Gente, e aí com tudo isso que a gente está falando, é um outro problema porque está virando cultura, né? Sim. A gente acorda de manhã já, tu abre o celular, já tem um patrocínio de alguma dessas casas, tu ouve na televisão patrocínio, abre qualquer coisa, sempre motivando a essas... É uma questão que virou do nosso dia a dia. A gente deixou de estranhar. Fora essa conversa que a gente está tendo, que a gente para um pouquinho para refletir, até devido a uma medida que o governo está tomando, é uma coisa do nosso dia a dia. A gente não vê como nocivo, né? A casa X, a casa Y, porque passou a ser uma coisa nossa do cotidiano. Que nós poderíamos dizer assim, a cada um que se vire, né? Numa lógica muito autônoma, assim, as pessoas são livres, elas fazem o que querem. quiser com seu dinheiro. Cada um faz o que quiser com seu dinheiro, só que nós estamos tendo impactos
de esferas nacionais, né? Em várias áreas, na economia, no trabalho, na saúde, né? Então, é uma questão de como o país quer tratar isso. Ele quer tratar de forma autônoma ou individual, das liberdades individuais, ou ele diz assim, não, nós temos um problema, nós passamos aqui, quando acordamos relativamente tarde, e agora temos que dar conta, né? Então você tem os bancos reclamando, você tem o varejo reclamando, você tem os empregadores, né, e os recrutadores, né, reclamando, né? Uma série de problemas. Vai chegar um ponto que diz assim, o SUS vai ter que tratar isso? Não, o SUS já tem que tratar Tu isso. entende? Quer dizer assim, mas inclusive numa escala nunca antes vista. Inclusive uma grande reclamação que a tributação não terá, a princípio não terá, uma destinação específica de dinheiro para o tratamento porque vai bater, né? Os dependentes, vai bater nas dependências. E é uma prova cabal que o capitalismo não se autorregula, né? Não, mas ele precisa... Quando atinge uma determinada proporção... depois de quando bate no teto, precisa de uma interferência para... É isso, são comportamentos, como o Ricardo colocou, são comportamentos individuais que em escala social precisam de regulamentação. Precisa. Imagina uma criança jogando. Uma pessoa fumar um cigarro não é um problema, mas todo mundo num ambiente fechado fumar um cigarro é um problema. Uma pessoa a 100 por hora na freeway não é problema. 1000 pessoas a 100 por hora na freeway é um problema. Então, tu vê, comportamentos individuais, quando tomados por uma coletividade, viram muito perigosos. Eu gastar todo o meu patrimônio em bet vai dar um problema pro César. Mas o Brasil tá gastando todo o patrimônio em bet é um problema pro Brasil. Sim. Deixando de consumir os produtos e serviços regulamentados, legais, né, que as empresas se esforçam para colocar no mercado, é um problema, né? É um problema. Gente, infelizmente a gente tem um minutinho apenas aqui, passa rápido, né? César sabe como passa rápido o debate. Né? Obrigado, César. Ainda mais, eu que agradeço a estar de volta e até a próxima. Ricardo, obrigado. Não apostem. Não apostem, é verdade. Nós que agradecemos, né? Eu acho que é importante esse momento para a gente parar para pensar, realmente, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Então, muito obrigado pela oportunidade, um bom dia para os ouvintes. Teria muita coisa para a gente falar, né? Mas a gente tem que continuar tratando desse assunto. Foi algumas pinceladas, principalmente devido à medida do governo. A gente vai continuar mantendo esse assunto na mira e esse conselho do César. Não apostem, gente, né? João, obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Abraço. Valeu. Daqui a pouco, o horário político gratuito e obrigatório. Depois tem o Panorama Noticiário do Meio-Dia. Até mais.